Eu sou a Kelly Souza, estou de volta e hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior, no qual nós falamos das instituições sociais. Na aula anterior, no vídeo anterior, nós falamos da instituição familiar, a qual eu considero uma das bases, uma das primordiais das instituições sociais, seguida da instituição religiosa, e hoje nós vamos falar da instituição educacional, tá? Quando eu estou falando de instituição educacional, eu não estou falando propriamente somente daquela escola que atende da educação infantil ao ensino médio, ou seja, a educação básica de ensino. Eu também estou falando de cursos, eu também estou falando de faculdades, universidades. E essas instituições, elas são organizações públicas ou privadas, tá? E a escola, essa instituição social, que é educacional, ela é aquela que tem o papel de transmitir conhecimento. Só que o conhecimento ao qual a gente atrela é o conhecimento científico, ou seja, de todas as ciências, seja ela as ciências humanas, as ciências exatas, as linguagens e seus códigos. Então, é onde a gente reconhece, é onde a gente aprende esse conhecimento. Como eu falei, a escola ela tem um papel de desempenhar normas, padrões também, para que o indivíduo ele viva em sociedade. Então é na escola muitas das vezes que o indivíduo ele vai poder transmitir não só a sua vivência, ele vai trazer uma bagagem, ele vai trazer um conhecimento que ele tem familiar ou religioso, como a gente já falou anteriormente, mas a partir daí ele vai aprender outras e vai aprender a respeitar as outras também. Então, na escola ele vai aprender a dividir, a compartilhar. Muitas das vezes, quando a criança, se a gente falar da educação infantil, essa criança ela é criada sozinha. Então, normalmente, ela tem uma tendência ao egoísmo, mas isso é natural, e é na escola que ela vai aprender a dividir, é na escola que ela vai aprender que para ela comer um biscoitinho do colega, uma fruta, ele vai ter que dividir o que ele trouxe também. Ou às vezes o colega esqueceu, a mãe esqueceu de mandar, ou pode acontecer também de não ter dinheiro para comprar. Na escola, ali os amigos eles vão aprender a dividir até com aqueles que não têm. Então a escola ela tem um papel fundamental também na formação do indivíduo, do ser social. Outra característica da instituição social são as normas de comportamento. Eu tenho o costume de falar na minha casa gritando, de subir em cadeira, de subir em sofá, subir na cama. Vamos dar esse exemplo. Na escola eu não vou poder fazer isso. Eu não vou poder subir na cadeira, eu não vou poder ficar gritando, falando alto, tendo um mau costume. Eu tenho que respeitar as normas de comportamento daquele ambiente. Ou seja, eu não posso ser vestido de qualquer maneira, eu não posso agir de qualquer maneira, eu tenho que respeitar o outro. Se eu não quero aprender, é um direito meu não querer, eu tenho que aprender que o outro quer. Então, se eu não quero, eu fico em silêncio na minha, mas eu tenho que respeitar o meu colega, eu tenho que respeitar o meu professor, o profissional que está ali na frente, Quando eu entro na escola, quando eu ingresso no horário, seja matutino, vespertino ou noturno, por exemplo, eu passo pelo porteiro, pelo inspetor. Qual é a minha obrigação enquanto cidadão? Cumprimentá-los, Bom dia, boa tarde, boa noite, como você está? Isso aí vai da educação além do muro da escola, Além do muro da instituição educacional. Então a escola, a instituição educacional, principalmente a escola, que é o primeiro momento do indivíduo, ele vai trazer isso. Na educação infantil, por exemplo, e no Fundamental 1, as professoras normalmente colocam lá quadro de comportamentos, palavrinhas mágicas, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, olá, Então, assim, a escola ela vai conduzir o comportamento do indivíduo, Para que ela
possa transmitir o conhecimento a qual ele necessita, a qual ela tem por objetivo. Então ela tem que criar uma regra de comportamento, que muitas das vezes esse indivíduo pode não ter. Ou ele pode vir também, né? Como a maioria, acredito eu, ingressam na escola com comportamentos adequados. Mas temos que trabalhar também com a opção de não ter esse tipo de comportamento. Outra coisa é a herança cultural a qual esse indivíduo vive. Então, por exemplo, vamos olhar para a escola, né, rural, de área rural. Ela vai ter as disciplinas básicas, as ciências básicas, né? Português, matemática, história, geografia, ciência, física, todas as demais. Contudo, ela também terá algo que é permanente, que precede naquele ambiente, ou seja, vai ter uma educação rural, como plantar, como colher, porque é o ambiente a qual ela vive. O indígena, por exemplo, na sua tribo, ele tinha por conhecimento, ele estudava na tribo, ou seja, da educação infantil ao 5º ano do ensino fundamental 1. E ali ele aprendia todas as disciplinas pertencentes a essas séries, além da língua materna, que era a língua a qual eles se comunicavam, né? Então ele aprendia o português a qual nós falamos, bem como ele também corresponde à língua indígena. E aí, quando ele sai desse ambiente e vai para o 6º ano do ensino fundamental 2 em diante, aí ele vai estudar na escola chamada Escola de Homem Branco, tá? A escola a qual nós estudamos, ele vai aprender as outras disciplinas. Logo, ele vai aprender, ele vai falar o português, ele vai aprender no português, porém ele tem uma bagagem cultural, ou seja, a língua materna e os costumes a qual ele tem ou ele tinha dentro da tribo. Sendo que para ingressar nessa instituição educacional, o que ele vai fazer? Ele vai ter que utilizar de vestimentas daquela sociedade, ou seja, o uniforme escolar, tá? Então, calça jeans ou saia, depende muito do que a criança vai utilizar naquele momento, ou adolescente. E aí ele vai também ter que ter os seus costumes respeitados. Então eu, por exemplo, trabalhei em uma escola a qual eu tinha um aluno que ele tinha descendência indígena. Ele vivia na nossa sociedade, porém, uma vez por ano, durante um mês, ele tinha que voltar para a tribo. E nessa tribo, ele tinha lá as tradições, que aí ele nunca falou, também não perguntei, né, em respeito à cultura dele. E nesse momento a gente tinha que adequar a avaliação, os testes, os exercícios àquela situação. Aquele aluno ele não poderia ser prejudicado. Ou seja, respeitar as tradições e os costumes de cada ser, seja religioso, seja de uma determinada sociedade, de um grupo étnico, né? E aí essa questão de etnia vamos trabalhar numa próxima aula. E respeitar todos os seus costumes e a bagagem cultural o qual esse indivíduo carrega. Outra coisa é a construção ou desconstrução do pensamento, ou seja, tornar um cidadão crítico. A criticidade deve ser a base desse educando, tá? Então, ou seja, o aluno, ele hoje, né? Não é nem a questão do aluno. Hoje, por exemplo, eu sou professora. Eu não posso, a minha verdade não pode ser absoluta. Ela pode e deve ser questionada. Assim como nos vídeos aqui o qual eu coloco. O que esse aluno tem ali? Eu vou ensinar, eu enquanto professora ou os outros profissionais da educação, vamos ensinar a base. E aí, a partir daí, ele vai desenvolver o conhecimento. Ele vai agregar, ele vai buscar, né, com ferramentas hoje tecnológicas a qual a gente tem, mas também temos os livros, enfim. Qual seja a ferramenta que esse aluno vai utilizar para se tornar um cidadão crítico, não um cidadão
passivo, aquele que só recebe a informação, absorve aquela informação e não pode questionar, como era nos séculos anteriores, tá? Então esse é o objetivo também da instituição educacional hoje. E aí, alguns autores, tá? Alguns sociólogos, alguns pedagogos, eles vão dizer que a escola está inserida em um dado contexto histórico social. Se a gente olhar a escola dos séculos passados, né, nós vamos ver a sala de aula dividida. De um lado, meninas, do outro lado, meninos. Menina não sentava junto com o menino, não dividia o mesmo espaço que o menino. Então, tinha aquela divisão. E, além disso, tinha determinadas matérias que era para meninas e determinadas matérias que era para meninos, tá? Existia muito isso. Hoje não. Hoje a escola é homogênica, né? Senta menino, menina perto, temos salas de aulas diversificadas. Durante essas férias, eu assisti uma série muito interessante, era N with E, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. E mostrava a história de uma menina órfã vivendo numa sociedade a qual ser órfã sofria certos preconceitos, inclusive na escola. Mas essa série ela mostra nitidamente isso: meninas sentadas de um lado e meninos sentados do outro lado, né? E determinadas coisas eles não poderiam fazer em conjunto. Eu indico para vocês assistirem essa série, quem puder assistir, tá? Para olhar, ter uma visão dessa questão institucional, educacional, tá? Outra coisa que é importante a gente destacar nas instituições sociais é a questão que alguns também pensadores vão dizer o seguinte: a escola pode resolver todos os problemas sociais. Ela alavanca o desenvolvimento e o progresso, ou seja, a solução para os problemas sociais está na escola. Vamos pegar o exemplo atual, essa questão do coronavírus, né, o Covid-19. As escolas elas estão sofrendo rajadas, né? Ah, porque a escola, o professor não está trabalhando, então ele não merece receber, o professor não está fazendo isso, a escola não está fazendo aquilo, enfim. Todos os professores a qual eu conheço, pelo menos, eles estão, de um modo geral, tentando correr daqui e dali para poder utilizar um recurso para que essa educação chegue a esse aluno. Para que esse aluno não fique esses 15 dias sem aula, que é o contrário que o período que ele está de férias. E aí o que acontece? A gente está vivendo um caos social, onde uns concordam com o isolamento social e outros não concordam com o isolamento social. E eu não vou passar hoje, eu não vou expor aqui o que eu concordo ou o que eu discordo. A minha intenção é justamente trabalhar isso, esse conteúdo. Então, o desenvolvimento social, por que alguns concordam? Aí eles vão olhar para a ciência, para a questão da saúde, daquele ser. E por que alguns discordam? Eles já vão olhar para outra ciência que é econômica, ou seja, economia. Como a economia vai ser estruturada, como essa economia vai ter base, como que ela vai acontecer. Então, segundo esses pensadores, a escola ela é a única capaz de desenvolver, de projetar um desenvolvimento e um progresso de uma sociedade. Ou seja, através do conhecimento adquirido, tá, dentro da instituição. Então, esses pensadores eles vão ter esse conhecimento. Mas há outros pensadores, por exemplo, que vão ser contrários a essa ideologia. Eles vão dizer assim: a escola é um aparelho ideológico do Estado, ou seja, ela reproduz o que a sociedade como ela é. Então, olha só, nós temos diversos tipos de escolas, tá? Nós temos escolas pautadas na ideologia religiosa, nós temos escolas pautadas na questão econômica, as escolas públicas, né, de ensino, elas vão muito pela questão da participação do aluno, onde eles têm grêmios, né, eles escolhem um líder para representá-los, vai lá, o que acha que a escola pode melhorar, o que a escola pode fazer, o que a escola não pode fazer, e aí eles vão se reunir e esses representantes vão levar isso ao corpo docente.
vai levar isso à coordenação, à direção da escola, e aí juntos eles vão traçar uma meta. Para isso, todas as escolas ela tem o PPP, que é Projeto Político Pedagógico, e ele deve ser democrático. Ou seja, tem que haver a participação do corpo docente, tem que haver a participação do corpo discente, que são os alunos, tem que haver a participação da família e da comunidade. Então não é um documento que a escola vai redigir de acordo com o que ela pensa que é bom. O certo é isso. Muito embora algumas escolas particulares, não, elas vão lá, já tem o projeto pronto e é desse jeito. O pai vai lá, assina o contrato, quando o pai vai recorrer, não, o contrato está assinado, você concordou com as normas e regras da escola. Tá? Então, esse tipo de instituição, ele deve ter esse projeto. Mas esse projeto tem que ter a participação de todos. E aí ela não vai reproduzir uma ideologia de uma sociedade, né? Se a gente voltar novamente para as questões nas escolas do século anteriores, nós vamos ver que a ideologia sim era da época. Na época da ditadura, por exemplo, as escolas elas não podiam, principalmente as disciplinas de história, geografia, filosofia, sociologia, elas não poderiam impor os seus ideais, tá? O que elas tinham que fazer? Elas tinham que projetar, elas tinham que falar aquilo que o Estado queria que elas falassem, sobre pena de sofrer sanções, sofrer perseguições, tá? Torturas, né? Então tudo isso acontecia numa escola da época da ditadura. Se a gente olhar um tempo anterior a essa, a qual as mulheres não podiam aprender como os homens, não podiam ingressar numa universidade como os homens, elas tinham a educação limitada até aquele período. Ou seja, saber ler, né, escrever e fazer alguns cálculos. Era um pouco dessa limitação que elas sofriam, tá? Então, se a gente olhar para essas escolas, sim, elas reproduziam, sim, uma ideologia de uma sociedade de uma época. Agora, as escolas de hoje, não. Elas não têm nem como ficar embasado muito nisso, porque hoje, como eu falei anteriormente, ela forma um cidadão crítico. Então, é aquele cidadão que vai buscar conhecimento, é aquele cidadão que vai buscar tudo aquilo que ele precisa, né? E se ele vai concordar ou não com aquilo que o professor está ensinando, se ele vai concordar ou não com os métodos da escola. Então, assim, é bem diferenciado. Outra coisa, a escola também é vista como uma instituição social de natureza contraditória, inserida numa mesma sociedade desigual. E aí eu acho muito interessante a gente olhar para essa questão que eu particularmente nunca tinha prestado atenção até assistir um documentário, e o qual indico vocês também que assistam, ele se chama A Onda. E uma coisa que muito me chamou a atenção, dentre muitas coisas que esse documentário, né, esse filme documentário mostra, é a questão do uso do uniforme. Se a gente olhar nos Estados Unidos, as escolas dos Estados Unidos, eles não utilizam uniforme, né? Cada um vai com a roupa que quer. As universidades, você não é obrigado a usar uniforme, né? Você vai com a roupa que você quer. Mas nas escolas, sim, principalmente a educação infantil. Por que é criado esse uniforme? Para que a gente não veja a desigualdade social do aluno. Ou seja, eu, enquanto professora, de repente olhar para o aluno que está muito bem vestido, vou dar uma aula melhor para ele, porque os pais dele têm conhecimento, os pais dele têm isso, têm uma certa formação, enquanto aquele aluno ali que está mal vestido, o que eu vou... não digo mal vestido, mas está com uma roupa mais inferior, uma roupa mais simples, eu já consigo notar vamos dizer assim, como ele vive economicamente, socialmente falando. E aí eu posso pensar, tá? Posso pré-julgá-lo através da sua veste, que de repente seus pais não têm conhecimento, e aí eu posso dar uma aula inferior para esse aluno. Não estou falando que eu faria isso, eu estou dando um exemplo. Então, quando é criado o uniforme, claro que ele tem um objetivo comercial, o objetivo de propagar aquela escola, né, de mostrar aquela escola, mas principalmente que esse aluno, que esses alunos de modo geral, eles sejam vistos como iguais. Então a aula vai ser igual para todos. E se eu trabalho numa instituição pública e eu trabalho numa instituição particular, eu tenho que dar a mesma aula.
O que pode acontecer é usar metodologias diferentes para tentar alcançar o nível de conhecimento daquele aluno. Mas isso até dentro de uma sala de aula, onde eu posso, uma sala de aula democrática, onde eu posso, por exemplo, ter o aluno com algum tipo de deficiência, tá? Então, assim, com algum tipo de necessidade especial. E aí eu tenho que atender também essa demanda. Mas olhando para esse olhar, o uniforme ele tem esse objetivo de igualar todos. Todos são iguais, todos usam a mesma blusa. Então, gente, o papel principal da instituição educacional é auxiliar na formação de uma sociedade mais justa, igualitária, a qual todos têm direito a conhecimento, a qual todos têm direito às mesmas mesmo conhecimento, mesma educação. Muito embora isso de fato não aconteça, mas a base e o papel primordial da instituição educacional é essa. Hoje nós vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Agradeço a participação novamente de vocês. Peço que se inscreva no canal Profa Kelly Souza. Se inscreva aqui, curta, deixe seu like. Eu peço que eu preciso dessa participação de vocês. Que vocês também possam visitar a página no Instagram, @profa.kellysouza. E qualquer dúvida, o direct do meu Instagram está aberto, deixe seu comentário aqui no YouTube, ou você também pode mandar suas perguntas e seus questionamentos para o meu e-mail, que é profa.kls01@gmail.com. Fiquem com Deus e até a próxima aula.